Deuteronômio capítulo 28, verso 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Abençoado será na cidade, abençoado será no campo, abençoado será o teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, das suas crias, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Abençoado será ao entrares, abençoado será ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, diga assim, prosperidade. E em tudo, olha que tremendo, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na tua terra. O Senhor, sob juramento dos seus pais, prometeu te dar. O Senhor te abrirá um bom tesouro, o Senhor te dará chuva na terra do seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém não tomará emprestado mais de ninguém. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor por essa palavra, para que Deus fale de uma forma muito especial nessa volta de encontro. Pai, nós queremos bendizer o teu nome nessa noite, te agradecer por tudo que o Senhor fez. Os testemunhos dos encontristas nos comovem, o poder do evangelho transformador, que transformou as nossas vidas e tem transformado a vida desses encontristas. Mas nós não podemos fechar essa noite, fechar esse culto, sem ouvir a tua voz, sem aprender um pouco mais de ti, sem se aprofundar nas suas escrituras. Por isso nessa noite, Deus, eu te peço a tua graça e a tua misericórdia mais uma vez sobre a minha vida, para que eu ministre uma palavra direto do teu coração para o coração da igreja. Usa a minha vida mais uma vez, porque eu te peço nessa noite para que o teu povo seja abençoado e seja alimentado pelos teus ensinamentos. Eu oro, Senhor, junto com a igreja nessa noite, crendo que o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém bem forte? Amém. Glória a Deus. Essa semana eu estava analisando a minha vida, e eu sempre costumo parar para pensar um pouco na minha existência. Quem para pensar na sua vida aí? Você para? Então não sou eu, sou maluco não. Tem um monte de gente que para. E eu estava fazendo uma retrospectiva profissional da minha vida, e eu percebi, querido, que a grande parte da minha vida profissional, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, e aos 18 anos eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada, e aos 20 anos eu passei no concurso público e comecei a trabalhar verdadeiramente no emprego que eu iria durar muito tempo. E eu me lembro que a grande maioria da minha carreira profissional, dos 20 anos, e hoje eu estou com 38, já 18 anos trabalhando de uma forma mais intensa, toda a minha vida profissional, ela foi baseada em ouvir problemas de pessoas. Só para você ter uma ideia, o primeiro concurso que eu passei foi na prefeitura de Resende. Eu fui trabalhar como agente de programas sociais, e o agente de programas sociais escuta problema o dia inteiro. Ele escuta problema de pessoas que não têm o que comer. Eu trabalhava diretamente com moradores de rua, e eu escutava o problema deles o tempo inteiro, escutava as suas lamúrias, as suas decepções, e as suas frustrações, e as motivações nas quais eles estavam na rua. E aí então, eu trabalhei na prefeitura durante muito tempo, e saí dessa função que eu era de agente de programas sociais, e fui trabalhar no hospital como ouvidor. É mole? Você sabe o que é um ouvidor? Alguém que ouve reclamação e problema o dia inteiro. E eu sentado no hospital, ouvia gente reclamando de médico, reclamando do prefeito, reclamando da cidade, reclamando da enfermeira, reclamando da recepção, reclamando do hospital, reclamando da vida, reclamando de tudo. E eu passei anos trabalhando na ouvidoria do hospital de emergência, ouvindo problemas de pessoas. E aí então, querido, eu fui fazer faculdade.
E qual faculdade ele foi fazer? Psicologia. Hã? Ah, é verdade. Depois do hospital de emergência, sabe onde eu fui trabalhar? No Procon. Você acredita? E no Procon você ouve o quê? Problema. A NET, a Vivo, a Claro, e todo mundo jogando problema para eu resolver. E depois eu fui para a faculdade, que faculdade que eu escolhi? Psicologia. E o ano que vem eu faço 10 anos de consultório, 10 anos atendendo pessoas, e nesses 10 anos, o que eu mais fiz foi ouvir problemas. Mas para não me contentar como psicólogo, há 7 anos atrás eu fui chamado para ser pastor dessa igreja linda, e só tem gente linda nessa noite aqui, e eu fui chamado para ser pastor de vocês, e há 7 anos atrás, eu fui levantado ao ministério, e se tem uma coisa que pastor ouve é o quê? Problema. Tem hora que eu me sinto como um grande latão de lixo, onde as pessoas jogam todos os problemas dentro desse latão. E nestas audições de problemas, a gente escuta variados tipos de situações e alguns problemas que são recorrentes na vida de todo mundo. Recorrente na vida do morador de rua, recorrente na vida do cara que está no Procon, recorrente na vida do cara que está no consultório de psicologia, do cara que está na ouvidoria, do cara que está na igreja. E eu tentei me lembrar dos problemas mais comuns que eu escutei durante esse período como pastor, como ouvidor, como psicólogo, como agente de programas sociais, como alguém que teve a sua vida profissional inteira baseada na escuta. E eu coloquei aqui, não em ordem, mas os problemas que eu mais ouço, reclamação, durante todos esses anos de profissão. Um dos problemas que eu mais ouço é problemas ligados à sexualidade. Pessoas que não estão felizes no casamento por questões sexuais, pessoas que estão em crise na sua identidade sexual, pessoas que têm problemas de disfunção sexual. Um outro assunto que eu sempre ouvi é a respeito de casamento, problemas familiares, problemas no casamento, problemas relacionados a esposa e marido que não conseguem ficar juntos. E sem dúvida, um dos problemas que eu também mais ouço são queixas de enfermidades físicas e enfermidades mentais. Então, na maioria da minha vida de ouvidor, de alguém que escuta as pessoas e o problema das pessoas, talvez esses 4 sejam os problemas mais comuns. Mas nesse top 5 e não 4, o campeão, aquele que eu mais ouvi e aquele que eu mais ouço hoje em dia, não é problema familiar, não é problema de casamento, não é problema social, não é problema na sexualidade. Mas o que eu mais ouço no consultório, e principalmente na igreja, quando eu vou conversar com alguém, escutar, fazer gabinete, fazer discipulado, como sem dúvida é um dos maiores problemas que afligem a vida das pessoas hoje, se chama vida financeira. Sem dúvida, querido, uma das coisas que eu mais escutei até hoje são pessoas reclamando do seu estado financeiro, reclamando que não tem dinheiro para nada. E a impressão que dá nesses anos de profissão é que cada 10 pessoas que eu ouço, as suas lamúrias, as suas lamentações, as suas tristezas e as suas angústias, 9, pelo menos delas, estão com algum tipo de problema financeiro ou têm a sensação, olhe para mim, de acreditar que não consegue atingir os seus objetivos financeiros. A maioria das pessoas que eu ouço tem a sensação de que trabalham, viveram anos da sua vida, mas têm a verdadeira realidade impressa na sua vida financeira como alguém que fracassou, que trabalhou vários anos e não conseguiu juntar nada, trabalhou vários anos e ainda está atolado em dívidas. Eu já ouvi muitas pessoas, querido, que são funcionárias públicas, por exemplo, seja federal, estadual ou municipal, que são as mesmas reclamações, que estão atolados com a margem máxima dos seus contra-cheques em empréstimos consignados, que a cada ano, quando ele fica sabendo que o gerente pode renovar aquele empréstimo dele, ele dá um glória a Deus, ele solta foguete, ele faz um monte de coisa e procura o gerente e fala assim, olha, quanto que dá aí, igual o traficante, quanto é que dá? Dá para pegar 1.000? Então,
faltava só 15, né? Então se eu pegar 1.000 vai faltar 60, não tem problema não, já está aí mesmo, é o mesmo valor que eu vou pagar? Aí o gerente, claro, é o mesmo valor, e empurra 1.000 conto para ele paga aquilo um monte de vezes, e vive uma vida inteira pegando 30% do seu patrimônio de trabalho e entrando em empréstimos consignados. E as pessoas que não são funcionárias públicas, pessoas que estão com o seu próprio negócio, quanta gente eu já ouvi dizendo que deve agiota, que troca cheque a juros, que sai pedindo dinheiro para pai, que sai pedindo dinheiro para mãe, que sai pedindo dinheiro para avô, para tio, para amigo, e fica naquela angústia o mês inteiro, será que vai dar a conta, se não vai dar, deixa eu correr na minha tia, porque a minha tia recebeu uma pensão, e eu vou lá pegar um dinheirinho com ela, o mês que vem eu pago. A maioria das pessoas que eu escuto, querido, tem a angústia mensal de todos os meses, olhe para mim, viver o tapa aqui, descobre ali. Conhece esse tapa aqui, descobre ali? O pé fica gelado, ele cobre a cabeça. Quer dizer, o pé fica gelado, ele cobre o pé e a cabeça fica para fora. Aí a cabeça começa a gelar, ele cobre a cabeça e o pé fica para fora. Aí o pé gela de novo, ele cobre o pé, a cabeça fica para fora. O que significa isso? Todo mês o cara tem que pegar um saquinho e colocar lá no saquinho padaria, cartão de crédito, aluguel, que mais? Colégio das crianças, me dá mais alguma coisa de orçamento aí, luz, água, e aí ele pega o saquinho, põe tudo ali dentro e chacoalha, e mete a mão e fala assim, o sorteado do mês é padaria, e aí ele chega para o seu Manel da padaria e fala assim, nesse mês o senhor teve sorte, porque eu vou pagar o senhor direitinho esse mês. E a sensação que dá dessas pessoas é o seguinte, todo mês ela tira do Manuel para pagar a luz, aí a ampla está vindo cortar, na hora que a ampla está chegando, o cara, não, deixa correr na lotérica, o cara corre na lotérica, paga a conta, volta e apresenta, e fica essa sensação de tapa aqui e descobre ali, e eu vejo as pessoas cada vez mais angustiadas, cada vez mais tristes, por terem a sensação de não vencer os seus limites, trabalham para pagar dívida, trabalham, não conseguem juntar bens, trabalham e não conseguem agregar coisas. E essa semana, eu estava fazendo a minha barba, lá na barbearia, vou fazer um jabá aqui por Sapatinho de Fogo, estava lá na barbearia do Carlos, e eu sentei na cadeira para fazer barba, e ele me faz uma pergunta muito interessante, pastor, qual o conselho que o senhor me dá para prosperar? E baseado nessa pergunta que ele me fez, hoje Deus preparou um tema para essa noite, que se chama 7 conselhos para prosperar. Diga comigo assim, 7 conselhos para prosperar. Por que 7, pastor? Porque 7 é o número da perfeição de Deus. E Deus me deu 7 pontos nessa noite, para que você aprenda a prosperar. Quem aqui não quer viver mais de tapa aqui, descobre ali, nem de empréstimo, nem de pegar dinheiro emprestado? Dê um glória a Deus bem forte aí. Amém. E como eu falei para você, estava eu e Sapatinho de Fogo, lá na barbearia, e ele me fez essa pergunta. E essa pergunta, querido, que ele me fez pensar e repensar, se há uma fórmula mágica de sair dessa situação. Será que o quanto você ganha é o responsável pelo seu insucesso financeiro? Será que a quantia que você ganha é pouco e você acha que é pouco, é responsável por você hoje não estar conseguindo ajuntar bens? Querido, por que algumas pessoas ou poucas pessoas conseguem prosperar e a maioria das pessoas não consegue? Porque algumas pessoas, você olha, dá até raiva, o cara compra carro, o cara compra casa, o cara tem dinheiro no banco, o cara tem dinheiro aplicado, aí você fala assim, pô, mas o cara não ganha tanto assim, e ele consegue as coisas e eu não consigo. Por que é difícil para a maioria das pessoas romper financeiramente, enquanto a minoria consegue atingir voos mais altos? Será que existe uma fórmula, será que existe uma situação que nós podemos aprender nessa noite para prosperar? E aí, querido, eu quero dizer para você, será que a Bíblia te ensina sobre dinheiro? Sim ou não? Será que a Bíblia te ensina a ser próspero? Sim ou não? Será que a prosperidade é algo que Deus aprova? Ou Deus quer que você fique miserável o resto da vida? Você sabia que tem pessoas que defendem de que quanto mais duro você está, mais com unção você está? Estou durinho para pagar as contas, estou no óleo.
Estou falando até em línguas, de tão abençoado que eu estou. Será que é saudável ter dinheiro? Será que é bíblico enriquecer? Os púlpitos das igrejas, querido, durante anos, preste atenção, trataram a vida financeira das pessoas, das igrejas, com um único conceito. Sabe qual é o conceito? Você dizima, oferta e primicia, você é próspero. Sabe o que eu vou dizer para você? Esse princípio está certo, mas só ele por si só não resolve nada. Porque eu conheço gente que dizima, que oferta, que primicia e etapa aqui descobre ali o mês inteiro. Será que somente ensinar no púlpito que eu preciso entregar o meu dízimo, a minha oferta e a minha primícia é sinal e garantia de ter uma vida próspera nessa terra? Duas áreas na vida do cristão que são mal ensinadas na igreja, preste atenção. Primeiro é a sexualidade, segundo é o dinheiro. Porque esses assuntos eles são considerados tabus e aparentemente sujos para se falar no altar. Sexo para alguns pastores é algo pecaminoso e ele não quer falar. Dinheiro e prosperidade na igreja é algo que parece que Deus não gosta, porque o pobrezinho nasceu lá em Belém, não é essa a musiquinha que canta lá no mundo, aonde põe um Jesus pobre e miserável, e as pessoas que seguem ele têm que ser miseráveis. A maioria das pessoas não falam de púlpito sobre prosperidade, porque acreditam que isso é a teologia da prosperidade, é a teologia da recompensa, é a teologia de que se eu der para Deus Ele vai me dar. Só, querido, que isso é uma estratégia de Satanás, porque pessoas frustradas sexualmente e pessoas frustradas financeiramente são presas fáceis para Satanás. Quando você está com problema de sexo e com problema de dinheiro, como é que você fica? Como é que você fica? Nervoso. Deu aqui, os casados aqui, jovens, tapa o ouvido. Quando a sua mulher resolve fazer uma greve, igual os bancários, como é que você fica? Nervoso, estressado, não é verdade? Olha aqui para mim, quando dá dia 26, como é que você fica? Nervoso. Mas quando cai o pagamento na sua conta, como é que você fica? Feliz. Quando a mulher resolve acabar a greve dos bancários, o que você faz? Fica feliz. Porque sexo e dinheiro é algo que Satanás usa para tentar iludir a igreja e prender a igreja como algo sujo, como algo que não deve ser falado no altar. Por quê, querido? Satanás sabe que se você não tiver dinheiro, se você passar por privações financeiras, a sua família será afetada. Satanás sabe que se você trabalhar duro o mês inteiro e viver mais duro do que trabalha, você sabe o que vai acontecer com você? Fatalmente você vai estar mais propenso a não aplicar a sua fé, não estar feliz nessa terra. Falar sobre dinheiro, querido, é algo que Deus quer sim tratar com as pessoas. Diga assim, dinheiro não é sujo. Diga assim, sujo, fala mais forte, sujo são as pessoas que usam o dinheiro de forma errada. Querido, dinheiro e vida espiritual andam juntas. Provações financeiras fazem parte da vida de qualquer um, minha e sua, mas ela tem que ter começo, meio e fim. Falar sobre vida financeira e aplicar a vida financeira na Bíblia é algo muito forte, até porque os heróis da fé, aqueles que são mais famosos da Bíblia inteira, eram homens extremamente prósperos, eram homens extremamente ricos. Quando você fala de Davi, Davi era um miserável ou Davi era alguém próspero? Salomão era alguém miserável ou alguém próspero? Próspero. Jó era alguém próspero ou alguém miserável? Próspero. Ele entrou na miséria por um período de provação, mas depois ele se tornou muito mais próspero do que ele era. Jacó era próspero ou miserável? Próspero. Isaac era próspero ou miserável? Próspero. E o próprio Jesus era miserável ou era próspero? Você consegue entender um Jesus que passou fome? Consegue? Não. Jesus era próspero, tanto que Deus escolheu que ele nascesse dentro de uma família, ou de duas famílias, que era de José e Maria, de linhagem real. Todos eles estavam ligados à linhagem de Davi. Todos eles tinham uma história em Israel. Todos eles tinham um status em Israel. O pai de Jesus era o quê? Qual era a profissão? Carpinteiro. E carpinteiro naquela época era uma profissão rara. Até hoje em Israel porque Israel é composto de pedra, não tem árvore, não tem
madeira, não tem nada. E quem trabalha com carpintaria ou com móveis planejados de madeira em Israel é alguém que trabalha com importação, é quem traz as madeiras de fora e faz os móveis. E José naquela época já trabalhava com esse tipo de coisa, mas foi colocado na nossa cabeça de que para ser espiritual eu preciso ser miserável, de que para ser espiritual eu preciso passar por privações financeiras, que para ser espiritual eu preciso ter problemas financeiros. E o diabo sabe, querido, que se você for crente e próspero, você será uma arma letal no inferno. O diabo sabe que se você for crente de verdade e for um investidor no reino de Deus, querido, igrejas serão abertas, orfanatos serão abertos, a palavra será disseminada em tudo quanto é lugar. Os maiores problemas de ordem pública, querido, são ambientes miseráveis. Olha para mim, a maioria dos problemas de ordem pública estão em ambientes miseráveis. As doenças, na sua grande maioria, se manifestam em ambientes miseráveis. Problemas familiares se manifestam em ambientes miseráveis. Pastor, rico não tem problema não? Próspero não tem problema de família? Não tem, tem um monte. Só que você vê uma coisa muito interessante. Quem aqui trabalha em escola pública? Levanta a mão. Quem aqui trabalha em escola particular? Olha a reunião de pais de uma escola pública e olha a reunião de pais de uma escola particular. Olha para mim. Olha quantos pais levam os seus filhos na escola, numa escola particular, e quantos pais levam os seus filhos numa escola pública. Queridos, quem trabalha em escola pública sabe que a miséria, a pobreza e a falta de recursos financeiros influenciam sim em violência, em problemas sociais, em problemas familiares, de uma forma muito incisiva. Foi o que eu falei, rico também tem problema familiar, próspero também tem problema familiar. Só que em ambientes miseráveis, em ambientes de privação, em ambientes de angústia financeira, tende a se ter muito mais problemas do que em ambientes de prosperidade. A violência, em sua maioria, se manifesta em ambiente de miséria ou ambiente de prosperidade? De miséria. Você já ouviu alguma vez alguém falar, fulano foi assassinado no Limeira? Já viu? Fulano morreu com 3 tiros. Geralmente a violência, droga, geralmente isso tudo estão em ambientes miseráveis. A massa de manobra política, querido, se dá em ambientes miseráveis, onde os políticos corruptos estão no toma lá da cá com as pessoas e oferecendo aquilo que elas não têm, as necessidades básicas que elas não conseguem. E os países, querido, mais miseráveis são os que mais sofrem em todas as nações, e os países mais prósperos são os que andam de uma forma muito mais tranquila e com muita mais abastança. Parece que com o que eu estou falando, eu estou dizendo que ter dinheiro ou que ser próspero é algo muito bom, e com certeza é bom, é uma grande demagogia nossa. Quem aqui desde pequeno olhou para o pai e falou assim, pai, eu queria ser pobre quando crescer, eu queria ser um miserável, não queria ter o que comer em casa. Papai, meu sonho é comer arroz e ovo o resto da vida. Alguém fez isso? Alguém falou isso? Pai, meu sonho era ser mendigo. Todo mundo, quando é criança, é perguntado o que quer ser, o que todo mundo fala? Empresário, o que mais? Médico, advogado, juiz. Então é uma grande hipocrisia nossa falar que nós não desejamos ser prósperos. É uma grande hipocrisia nossa falar que nós não desejamos ter as coisas e dar o melhor para a nossa família. E por isso há um interesse diabólico, querido, de manter e de Satanás nos manter miseráveis, de Satanás fazer com que a gente a cada dia passe por provações financeiras. Mas olha para mim, afinal de contas, depois de tudo isso, pastor, quais são os 7 conselhos para ser próspero? Quem quer ouvir aqui, diga amém bem forte. Amém. Eu pensei que você queria ser miserável. O que você quer ser? O que você quer ser? Próspero. O primeiro conselho que eu quero te falar hoje, preste atenção, anota aí. Você precisa entender que miséria e prosperidade são conceitos espirituais e não naturais. Diga assim, miséria e prosperidade são conceitos espirituais e não materiais. Querido, eles são conceitos espirituais.
E esses conceitos, eles não estão escritos em livros de economia, muito menos em livros de geopolítica, muito menos em qualquer livros sociais, mas na parte espiritual, onde miséria e prosperidade, eles estão nos livros sagrados. E o nosso livro sagrado, que é o nosso manual de salvação, mas também é o nosso manual de sobrevivência nessa terra, que é a Bíblia. Nessa noite, querido, eu quero te dizer que o texto que você leu fala exatamente sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre abastança, sobre aonde você não precisa correr atrás de bênção, mas essas bênçãos vão fazer o quê? Elas vão te alcançar. E eu quero dizer para você que o propósito de Deus é que a sua igreja, é que o seu povo seja próspero e coma e beba do melhor dessa terra. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus não te fez para ser miserável. Diga assim: Deus não me fez para ser miserável. Fala assim: lugar de miséria é o capeta que tem. Fala aí. Como eu vou dizer? Pastor, a gente passa por problema financeiro? Passa, mas tem que ter início, meio e fim. Quando eu entendo que miséria e prosperidade são conceitos espirituais, e eu procuro respostas, olhem para mim, dos meus problemas financeiros, não em livros de economia, mas eu procuro resposta na Bíblia, eu procuro resposta nas Escrituras, eu tenho um entendimento de que lá naquele livro sagrado, que às vezes você lê só o Salmo 23 ou só o Salmo 91, toda ela, num contexto geral, nos ensina a viver nessa terra de forma próspera. Diga assim: o primeiro conselho é entender que prosperidade e miséria são conceitos espirituais. Quer anotar o segundo conselho? Abra comigo em Mateus capítulo 6, verso 31. Mateus 6, verso 31. Você achou? Posso ler com você, sim ou não? Vamos lá que você vai viajar com Bíblia hoje, porque se é conselho de prosperidade, e você aprendeu que prosperidade e miséria são conceitos espirituais e não materiais, o que você precisa encontrar as respostas? Dentro da palavra. Então vamos lá, leia comigo assim: portanto, não andeis ansiosos dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe de todas as suas necessidades. Olha o verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Olha para mim, diga assim: o segundo conselho dessa noite é o seguinte, fala bem forte, é o seguinte: cuide das coisas de Deus, que Ele cuida das suas. Diga mais forte: o segundo conselho é o seguinte: cuide das coisas de Deus, que Ele cuidará das suas coisas. Sabe qual é uma das maiores estratégias do diabo hoje para te prender na miséria? É fazer com que você acredite que a prosperidade na sua vida se limita apenas através do seu esforço. Quanto mais você se esforça, quanto mais você trabalha, mais você ganha dinheiro e mais você junta tesouros da terra. A principal estratégia do maligno é fazer com que você fique focado em ganhar dinheiro, em ter dinheiro, em trabalhar como louco, em acumular riquezas, porque ele faz você acreditar que a força do seu trabalho, que a disponibilidade que você tem para trabalhar é o que faz você vencer. Por isso, querido, nós estamos o tempo inteiro aconselhado pelos nossos pais, aconselhado pela mídia, aconselhado pelas pessoas, de que quanto mais você trabalhar, mais você prospera, que quanto mais você se empenha, mais você prospera. Pastor, isso está errado? Não, de tudo não, mas esse conceito ele é um pouco deturpado.
As pessoas acham que se você trabalhar mais, você vai vencer. Se você juntar muito dinheiro, você vai conseguir. Só que isso é bobagem. Ah, pastor, que bom, agora eu vou ficar vagabundo, não vou trabalhar não. Não. A Bíblia diz que a sua ansiedade, que o seu esforço e a sua preocupação não acrescentem nada na sua vida. O seu desejo de ganhar dinheiro, a sua vontade e vidrado em ganhar dinheiro, em juntar dinheiro, em trabalhar, em acordar às 7 da manhã e ir até às 10 da noite trabalhando, e eu já sei o que eu vou fazer, vai cair esse dinheiro esse mês, da hora extra, daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu vendi, aí eu vou aplicar em tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou ter dinheiro, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, e fica confabulando, olha, o carro vai chegar, a casa vai chegar, o dinheiro, eu trabalho. Bobagem. Quando você foca a tua ansiedade em ter alguma coisa, em ser alguma coisa ou conquistar alguma coisa, você trabalha para você e você deixa ou você larga de mão Deus trabalhando ao seu favor. Existem pessoas, e a estratégia do maligno é essa, fazer com que você acredite que quanto mais afundado no seu trabalho você estiver, mais próspero você vai ser. Queridos, eu vejo pessoas querendo gananciosamente ficar rico a todo custo, gananciosamente trabalhando sem limites, sem tempo para Deus, sem tempo para a família, sem tempo para os negócios, sem tempo para nada, só trabalhando. Vejo pessoas com sonhos, com ideais, eu vou entrar na Mary Kay, vou vender maquiagem, vou ganhar um carro rosa, vou ganhar um carro laranja, vou ganhar um carro roxo, tudo bem. Algumas pessoas conseguem, algumas pessoas chegam lá, mas as pessoas estão colocando o seu coração nisso, trabalham dia e noite, ficam ansiosos em ganhar dinheiro, querido, ficam ansiosos em saber quando é que o meu carro novo vai chegar, quando é que a minha casa vai chegar, e vivem uma ansiedade constante de prosperar, só, querido, que a cada dia que passa, a cada momento que passa, a sua vida financeira fica mais enrolada, você fica mais no tapa aqui, descobre ali, cada vez mais o dinheiro que você tem para pagar suas contas nunca chega no final do mês, e você está ansioso, você precisa dar mais, você precisa correr atrás, você precisa trabalhar, você precisa se esforçar. Só que olha para mim, ansiedade em ficar rico é igualzinho síndrome de ponto de ônibus. Você sabe o que é síndrome de ponto de ônibus? Quando você quer que o ônibus passe, quando você está atrasado para o trabalho, ele passa? Passa ou não passa? Não. Você fica, comenta a conta assim, o ônibus não passa não? Está atrasado o ônibus, não está? Agora olha para mim, você já tentou namorar em ponto de ônibus? Já tentou? Toda hora o ônibus miserável passa. Aí você olha para o primeiro assim, meu bem, vai no próximo, tá bom, aí vum, passa 2 minutos, passa outro e outro. Agora olha para mim, você acha de verdade que a empresa de ônibus quis te zoar na hora que você estava namorando? Você acha de verdade que a empresa de ônibus quis te zoar na hora que você estava atrasado? Não, o ônibus sempre passa no mesmo horário, no mesmo local, do mesmo jeito. O meu senso de percepção e de ansiedade diante do ônibus é que é o grande problema, e relativiza toda a minha situação. Então olhe para mim, quanto mais eu estou ansioso em ganhar, quanto mais eu estou ansioso em trabalhar, quanto mais eu estou ansioso em comprar uma casa, quanto mais eu estou ansioso em ajuntar riquezas, mais difícil e mais demorado a coisa acontece. Olha para mim, quer prosperar? Sim. Quer prosperar? Sim. Desloque a sua força em direção a Ele, faça para Ele, faça a obra dEle, faça a vontade dEle, que Ele satisfará os desejos do seu coração. Meu irmão, tenta trabalhar mais para Deus do que você trabalha para você, faz esse teste. Vou contar para vocês. O que eu mais faço hoje é trabalhar para Deus, e o que eu mais vejo é Deus trabalhando para mim. Cada experiência que eu tenho financeira com Deus me faz acreditar que cada minuto que eu gasto atendendo você, indo atrás de você, orando por você, orando pelos 12, fazendo encontro, fazendo atividade, cada dia que passa eu tenho certeza de quanto mais eu trabalho para Deus, mais Deus trabalha para mim.
E esse texto que eu li para você é muito claro, dizendo que você não deve andar ansioso com coisa alguma, porque o que está escrito lá no verso 7? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, trabalhe para que o reino de Deus venha sobre a terra, e o resto, meu irmão, vai sendo acrescentado. O resto Deus vai te dando, o resto Deus vai acrescentando. Sabe por quê? Porque nessa vida, a Bíblia diz que nós não devemos acumular tesouros nessa terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, mas os nossos tesouros devem ser acumulados aonde? No céu. Quanto mais alma eu ganho, mais Deus coloca dinheiro para mim. Quanto mais alma eu ganho, mais a minha clínica prospera. Quanto mais alma eu ganho, independente da crise, Deus me fez vender meu apartamento, querido. Ninguém está vendendo nada, ninguém está chegando junto nada, e de repente alguém chega na minha casa e fala assim: eu quero comprar o seu apartamento. E Deus me deu a oportunidade, a minha e minha esposa, vender essa casa onde nós estamos e realizar um sonho, que é construir a nossa casa aqui pertinho da igreja, aqui num condomínio. E eu quero dizer para você que o preço disso é buscar o reino de Deus e a sua justiça, sem ter a ansiedade de ter, sem ter a ansiedade de ser, sem ter a ansiedade de acumular riqueza. Pastor, para você é fácil, olha o seu carro. Quem anda comigo me conhece. Se hoje eu levantar uma oferta, se Deus falar no meu coração assim, ó, vamos levantar uma oferta hoje, vai embora meu carro na hora. É ruim, hein? É porque você não me conhece, filho. Você chegou na igreja ontem. Você acha que tudo isso aqui foi movido por ofertas, e o primeiro a chegar junto, meu irmão, tem que ser o líder. E eu falo um negócio para você, rapaz, eu estou doidinho para a gente começar a construir o centro de convenções. Sabe por que eu estou doidinho? Porque eu estou doidinho de desfazer com aquilo que eu tenho. Liberar no altar, liberar, investir no reino de Deus, pensar nas coisas de Deus. Sabe por quê? Porque até hoje Deus me mostrou que quando eu trabalho para Ele, Deus trabalha para mim, Deus me abençoa, Deus coloca coisas que de forma sobrenatural. Quem que é o terceiro conselho? Dê um glória a Deus aí. Qual que é o primeiro conselho? Miséria e prosperidade são conceitos espirituais. Então onde é a resposta que você tem que tirar? Na Bíblia. Qual o segundo conselho? Trabalhe para Deus, que Ele trabalhará para você. Olha para mim. Quer prosperar? Então escute o terceiro conselho. Escute os seus profetas. Abra comigo em 2 Crônicas capítulo 20, verso 20. Olha o que está escrito aí. 2 Crônicas, capítulo 20, capítulo 20, verso 20. É 20, 20 mesmo? Deixa eu ver. Isso mesmo. Olha o que está escrito. A parte B do versículo, ok? Vamos ler o versículo inteiro. Posso ler sim ou não? Sim. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Olha o que ele diz: credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha aqui. A Bíblia ensina que o mentoreamento, ou uma linguagem que o mundo empresarial usa, que é coaching. Quem já ouviu falar dessa? Coaching é uma espécie de técnico, é uma espécie de consultoria, que vê algo que você não enxerga, que faz você ter uma visão de algo que você não está enxergando. Quem aqui trabalha em grandes empresas sabe que quando o consultor chega na empresa, todo mundo sabe que ele tem a solução para o problema. O coaching, querido, é aquele que enxerga aquilo que você não está enxergando. Só que a Bíblia já nos ensina sobre coaching, muito tempo de existir coaching. A Bíblia já ensinava sobre assessoria, sobre consultoria, antes mesmo dos grandes consultores começarem a orientar as empresas. E ela falava o seguinte, que o teu coaching, que alguém que pode ter uma palavra para você, são os profetas. E quem são os profetas, querido? São os pastores e líderes, homens e mulheres de Deus, que estão aptos para te aconselhar e liberar uma palavra profética e esclarecedora sobre a sua vida financeira e sobre a sua prosperidade.
Pastor, eu não gosto de abrir minha vida, não. Eu vou abrir um negócio, eu abro no peito e na raça, meu irmão. Abre então, miserável. Vai quebrar. Quem não tem mentor, quem não tem um coaching, quem não tem alguém que influencie, quem não tem alguém que libere uma palavra, está sujeito a quebrar a cara, porque é arrogante demais de querer escutar a opinião de uma outra pessoa. E quando eu falo de profeta, querido, como eu já falei várias vezes nesse púlpito, aqui tem homens de Deus e mulheres de Deus para liberar uma palavra do Senhor para você. Mas além dele ser homem de Deus, tem gente aqui, meu irmão, estudado. A fazer discípulos é uma igreja inteligente. Os profetas aqui são inteligentes. Então, meu irmão, quer um conselho de RH, de coach? Eu sou psicólogo. Quer um conselho financeiro? O pastor Júnior é administrador de empresa, o pastor Vitor é contador, o pastor Adriano é contador. Você tem vários profetas que, além de uma palavra espiritual sobre miséria e prosperidade, ainda pode te dar uma palavra técnica para te ajudar. Querido, mas quando você sofre sozinho, quando você está diante de uma redoma, onde os seus problemas são isolados entre você e eles, querido, você perde a oportunidade de ser abençoado. E a Bíblia diz que quando você ouve os seus profetas, quando você escuta os seus profetas, quando você obedece os seus profetas, o texto diz que você prospera. Tem um casal aqui na igreja, ele me permite falar o nome deles aqui. O Zé Roberto e a Ângela. Eles estão por aí? Estão aí, o Zé Roberto e a Ângela? Deve estar no meio, não estou conseguindo enxergar por causa do farol aqui. Está por aí? Não sei se eles estão por aí. Está lá atrás? Joia. O Zé Roberto e a Ângela, posso contar a história de vocês? Dá um amém aí, senão, se não puder, fala misericórdia. Então tá bom. Vou contar a história deles. Eles tinham uma escola piquititinha, uma escola bem zoadinha, uma escola bem limitadinha. E um dia a Ângela chegou e pediu um conselho ao profeta. Virou para mim e disse assim: pastor, eu tenho uma escola assim, e eu queria ampliar a escola. Só, pastor, que eu não tenho condições financeiras, eu não tenho aonde ampliar. E pior, pastor, a dona do imóvel da escola me pediu. Eu entrei na escola dela, queridos. A sala pequenininha, a outra sala pequenininha, mas a Ângela é uma excelente profissional, os professores amam aquilo que fazem. Eles estão disponíveis para trabalhar. E eu vi o desejo daquela escola, eu vi o desejo dos professores, eu vi o desejo da Ângela, do Zé Roberto de prosperar. E eu falei: Deus, eu preciso de uma palavra para eles. Eu preciso liberar uma palavra espiritual para esse casal. Eu preciso liberar uma palavra profética para esse casal. E eles chegaram para mim e falavam assim: pastor, o que eu faço? Eu continuo aqui até eu morrer e a minha escola fechar porque eu tenho que entregar o ponto? Ou o que eu faço, pastor? Eu vou para a rua, eu vou vender picolé, eu vou trabalhar em escola pública, eu vou trabalhar em escola particular, o que eu faço? Ela creu e ouviu a palavra do profeta. Sabe o que eu falei para ela? Quanto você paga de aluguel? Ela: 500 conto. Falei: 500 reais? Tá. Eu quero que você procure um empreendedor de Resende e peça para ele construir uma escola para você. E peça para ele alugar para você essa escola, assim como foi a fazer discípulos aqui. Nós precisávamos de um lugar maior, nós procuramos um empreendedor e falamos: constrói a nossa igreja que nós vamos ficar 5 anos com você, porque depois nós vamos para nós. E ela falou: pastor, procurou um empreendedor, no fio do bigode, sem ter R$1, debaixo da palavra do profeta, debaixo do conselho do profeta, querido. Chegou para o cara, sem nada, sem fiador, sem nada, só com a palavra do profeta. Chegou para a pessoa, chegou para o camarada e falou o seguinte: olha, eu tenho um sonho, eu tenho um potencial, eu sou uma excelente pedagoga, o meu marido está junto comigo como administrador, e nós queremos ter uma escola de excelência nessa região. Você constrói uma escola para mim? Querido, você pode ir lá hoje na região da Morada da Montanha, onde eles estão construindo. Esse empreendedor está construindo uma escola linda para eles, e em breve eles estarão com uma escola grande, com mais de 200 alunos lá, e eles estão prosperando, as matrículas estão chegando, querido, e eles estão vivendo um novo de Deus na vida dele, como eles nunca viveram. Você pode aplaudir o Senhor? Porque tiveram humildade, porque sabem que a palavra do profeta, sabem que a palavra do coaching, de alguém que pode liberar uma palavra espiritual para ele, é só obedecer. Diga assim: terceiro conselho é ouvir a palavra do profeta. Diga assim: não é só ouvir,
é obedecer. E aqui tem vários. O próprio sapatinho de fogo mesmo. Falei para ele, sua barbearia precisa de... Vai lá, meu irmão, lotado. Pastor, já sei, não vou nem na rede empreendedora amanhã, eu vou atrás da sua casa. Não, calma. Você vai para a rede empreendedora, vai aprender, depois você vai estar cheio de profeta para você se aconselhar aqui. Quarto conselho, para prosperar. Abra comigo em 1 Coríntios 9, de 6 a 11. 1 Coríntios 9, de 6 a 11. Deixa eu ver se é isso mesmo, que eu acho que eu viajei aqui. Eu quero aquele texto, aquele que semeia pouco, é 1 Coríntios 9, não estou conseguindo enxergar aqui. 2 Coríntios, isso. Nove, de 6 a 11. 2 Coríntios. É isso mesmo? Isso. Olha o que está escrito. E a isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundei em toda boa obra, como está escrito: distribuir, dê aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa terra. Diga assim comigo, o quarto conselho é... Diga mais forte. O quarto conselho é: deixe de ser egoísta. Pastor, sabe qual é o nosso maior erro na vida financeira? Sabe qual é? É comer das nossas próprias sementes. Sabe o que eu aprendo com a Bíblia? Os nossos orçamentos familiares são sempre apertados. Sabe por quê? Porque a gente gasta exatamente aquilo que a gente ganha. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Se a gente vai ter um aumentinho, o que a gente já faz? Vou tirar uma televisão. Já estou fazendo cálculo aqui, ó. Eu vou ter um aumento agora na fábrica Database e vai dar para pagar a prestação de uma 39, 42 polegadas. Se ele for mais bonzinho comigo, até umas 50. E o cara já está fazendo conta com algo que ainda nem aconteceu. Olhe para mim, aprenda uma coisa, querido: a prosperidade não vem do seu consumo, mas vem das suas sementes. A prosperidade não vem daquilo que você consome, mas daquilo que você semeia. Você precisa ter sementes espirituais e separar sementes espirituais para poder plantar e colher frutos espirituais. Quer dizer, uma parte do seu dinheiro, eu não vou nem entrar nisso, porque isso aí já daria outra pregação. Você deve separar a semente do seu dízimo, a semente da sua oferta e a semente da sua primícia. Ah, pastor, além dessa semente, tá bom, vou gastar o resto, meter o pau em tudo, arrebentar, x-salada, McDonald's, roupa, shopping center. Não, você precisa ter uma outra semente. O texto diz que você precisa ter uma semente de solidariedade. Sabia? Olha para mim, você ganha 10 mil reais. É pouco, né? Você ganha 20 mil reais. Aí você vai lá, tira o seu dízimo 2 mil, tira a sua primícia 666. Acabou, pastor, meto o pau, vou para Disney. Não. Você vai tirar uma parte de uma semente para ajudar alguém. Vou voltar de novo. Você vai tirar uma parte do seu dinheiro para ajudar alguém. É difícil, né?
Porque qual a nossa filosofia? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Você sabia que é bíblico? Você precisa semear na vida de uma pessoa. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, você tem a semente para mim. Fala para ele aí. Fala assim, na tua mão está a semente para plantar na minha vida. Fala assim, olha meu tênis. Fala assim, estou precisando de um, ó. Você quer ver uma coisa aqui? Olha para mim. Quantos tem coragem de arrancar uma nota e dar para o teu irmão aí do lado? Está amarrado, assim, é demônio. Não. Meu irmão, se você tem 10 reais, se você tem 2 bifes na panela, você come os 2 e deixa o outro sem. Essa é a filosofia do mundo, querido. E para você prosperar, preste atenção, além de tirar a semente dos dízimos, ofertas e primícias que são do Senhor, você tem que ter uma semente para abençoar a vida de uma outra pessoa. Está aqui no texto. Olha para mim. Então acabou, né, pastor? Então vamos lá. 20 mil de salário, 2 mil de dízimo, 666 de primícia, R$1.000 para abençoar meu irmão. Agora você quer, né? Acabou? Não. Você precisa ter semente para investir financeiramente em alguma coisa. Sabia? Pastor, não pode meter o pau no resto? Não. E a semente que você vai ter de fazer um bom negócio, de juntar um dinheiro, de colocar na poupança, de aplicar, de comprar alguma coisa para girar dinheiro. Por isso, meu irmão, que nós, na grande maioria, temos mentalidade de pobre. O que acontece? Todo mundo que é pobre e miserável pega o dinheiro e fala, vou gastar, não é? Quem tem mentalidade de gente próspera, pega uma parte desse dinheiro e trata isso como semente e não como alimento. Olha para mim, a falta de dinheiro não é um problema, é um sintoma, é um resultado de quem você é na sua vida financeira. A falta de dinheiro não é um problema, pastor, eu tenho um problema, é falta de dinheiro. Não, meu irmão, é um resultado daquilo que você é, com as sementes que Deus te dá nas suas mãos. Se você quer trocar os seus frutos, você precisa trocar as suas raízes. Então quer dizer, se a raiz é de mamão, não vai nascer melão. Se a raiz é de morango, não vai nascer manga. Então o que você precisa trocar? Você precisa trocar a sua raiz. Então você vai trocar as suas sementes, e você precisa trocar as raízes, e para trocar as raízes você precisa trocar a sua semente. Quer dizer, se você planta banana, vai colher banana. Qual que é o quarto princípio? Diga assim, não seja egoísta. Quinto princípio da prosperidade: saiba que riqueza é favor de Deus e não obrigação dele. Eita. Abra comigo em Jeremias 29:11 e Eclesiastes 5:19. Jeremias 29:11. Saiba que prosperidade é favor de Deus e não obrigação dele. Jeremias 29:11. Posso ler? Quem que é esse eu aí? Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho ao seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de maldade, para vos dar o fim que desejais. Então invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Agora abra comigo em Eclesiastes capítulo 5:19. Olha esse texto. Vou ler rápido para a gente não perder tempo. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar dos seus trabalhos, isto é dom de Deus. O que você tem na mão é favor de Deus. Olha para mim, vou dizer de novo, tudo que você conquistou na sua vida é favor de Deus. Você merecia, sim ou não? Não, mas Ele por graça te deu. Mas muita gente acha que é obrigação de Deus te tornar rico. Eu vou prosperar, não é verdade? Eu vou fazer a campanha dos 7 mergulhos da prosperidade. Eu vou entregar o meu dízimo aqui. Deus, você tem que me abençoar.
Eu estou entregando, Deus, a minha semente, aleluia. Eu ordeno agora, eu ponho o Senhor na parede. Tem gente que fala isso, sabia? Põe o Senhor na parede, agora desafia Deus, mete o pé na garganta de Deus. Paz, Deus não tem obrigação de fazer nada para você. Saiba de uma coisa, Deus sabe qual é o limite que você pode ter de riqueza. Deus sabe o quanto Ele pode te dar. Sabe por quê? Porque Ele sabe o quanto você aguenta gastar. Pastor, está difícil para mim. Se Deus te desse mais dinheiro, estava muito mais difícil ainda. Sabia? Se você ganhando o que você ganha, você já está enrolado desse jeito, imagine se você fosse milionário. Se você, com o dinheiro que você ganha, você já está todo arrebentado, não vem na igreja e fica trabalhando um tempão para tentar pagar dívida, imagine se você fosse milionário, você tinha sumido do planeta, você tinha vendido a sua alma. Deus sabe o quanto Ele pode te dar. E por isso é favor, meu irmão, é favor. Você pode trazer sua semente, você pode fazer tudo, você pode plantar, você pode regar, você pode investir, você pode fazer qualquer coisa, você pode escutar os 7 conselhos, mas se Deus não olhar para você e falar assim, vou abençoar a Meire, vou vender aquela casa dela lá para melhorar a casa dela, eu vou lá e abençoo ela. É favor de Deus. A mão do Senhor está estendida sobre nós 24 horas por dia. O emprego que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, os sonhos que você planeja, querido, tudo vem dele, tudo é favor dele, é por ele, para ele, por meio dele, são todas as nossas coisas. Só que a gente quer prosperar e põe Deus na parede, aperta Deus, e aí, não vai render não? E aí, Deus não tem grana não? Olha, eu sou dizimista, eu sou primicista, eu sou o quê? Rapaz, você não é nada, você é servo. E você dá e semeia por amor e não por algo em troca. O 6º conselho, diga assim, para prosperar, eu preciso ser obediente. Diga assim, para prosperar, eu tenho que ser um cachorro, de tão fiel. Abra comigo em Salmo 68, verso 6. Salmo 68, verso 6. Salmos 68, verso 6. Olha o que diz o Salmos 68 nesse verso. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Olha aqui para mim. Todo rebelde, desobediente e crítico vive uma vida estéril e miserável. Talvez só possa estar pensando assim, pastor, eu entendo o favor de Deus, eu semeio, eu faço tudo o que você falou, mas eu sou crítico à beça. Então eu quero te dar uma notícia. A Bíblia diz que você vai habitar o resto da sua vida, enquanto você for crítico, em terra seca. Você conhece algum rebelde, desobediente, que vive próspero? Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo, falei muito tempo atrás. Todo crítico, preste atenção, vive dos dejetos de quem faz sucesso. Todo rebelde vive de falar daquele que faz sucesso. O crítico é um fracassado ensinando o outro a fazer sucesso. O crítico é alguém que quer ensinar a fórmula que nem ele mesmo conseguiu atingir. Se um crítico, querido, se aproximar de você, fuja, porque ele vai te levar para a terra dele, que é uma terra seca e infértil. Até porque um rebelde, querido, nunca vai se submeter a um mentoramento, um rebelde nunca vai se submeter à palavra, um rebelde nunca vai se submeter aos ensinamentos, porque ele é o dono da razão, ele sabe de todas as coisas, ele sempre tem uma crítica, ele sempre tem uma palavra maior. E todo rebelde que eu conheço, meu irmão, vende o pão do café da manhã para comer no almoço, vende o almoço para comer o café da tarde, vende o café da tarde para comer a janta. Tem gente nessa noite que pode estar assim, 7 conselhos para prosperar, até parece. Filho, se você não aprender a ouvir, se submeter, a Bíblia diz que você vai viver a tua vida inteira em terra seca. Se submeta, obedeça. Orgulhoso não prospera, altivo não prospera,
Egoísta não prospera. Pessoas que só pensam em si, nos seus conhecimentos, naquilo que acha que é correto, não prospera. Pessoas sem mentoreamento não prospera. E o sétimo, último conselho para a prosperidade. Abra comigo em Josué capítulo 1, verso 8 e 9. Josué, capítulo 1, verso 8 e 9. Quer prosperar? Sim ou não? Sim. Acho que vocês não querem, né? Quer prosperar? Sim ou não? Sim. Então aprenda com Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita, estuda nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás alguém bem-sucedido. Olha para mim e diga assim, o sétimo conselho, para eu prosperar, diga assim, eu preciso conhecer a Bíblia, obedecer a Bíblia e pregar a Bíblia. Pastor, mas tem isso que eu tenho que ser para prosperar? Claro. Josué disse que a prosperidade está condicionada ao aprofundamento bíblico. Que você passa dentro da Bíblia. Então Josué reforça isso e diz o seguinte, que a prosperidade está condicionada no aprofundamento da lei, no aprofundamento das escrituras, no aprofundamento da Bíblia, em estudar a Bíblia, em meditar na Bíblia, em sair caminhos da Bíblia, em sair respostas da Bíblia. Só que quantas vezes você lê Bíblia, filho? E Josué continua. O texto diz que a prosperidade está condicionado em você fazer tudo que está na Bíblia. Pastor, Então a Bíblia diz que eu tenho que ser santo, e eu preciso ser santo. Sim, porque se você não for santo, você vai viver uma vida de miséria. Pastor, então a Bíblia diz que eu preciso ser fiel a Deus em tudo. Se você for fiel em Deus a tudo, você vai prosperar. Esse sétimo conselho engloba todos os outros num pacote só. Deixa eu falar algo para você, querido. Eu duvido, se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, analisar as escrituras, seguir o que está escrito nela, meditar na lei, se aprofundar nela e olhar para esse manual e mergulhar nele, nas suas escrituras, nos seus ensinamentos, eu duvido que você não prospera. Tratar algo que é a sua prosperidade, a sua miséria, como algo espiritual e físico, vai fazer você prosperar. Cuidar das coisas de Deus para que Ele cuide das suas, vai fazer você prosperar. Ter mentoreado, ouvir os seus profetas, ouvir os seus líderes, vai fazer você prosperar. Entender que a parte que você ganha, ou a parte de todos os seus bens, precisa ser fruto, semente e não fruto, vai fazer você prosperar. Saber que riqueza e prosperidade é favor de Deus e não obrigação dele. Saber que se você for obediente, você vai prosperar. E mais de tudo, saber que tudo isso está dentro da Bíblia, e as suas respostas desse tapa aqui, descobre ali da tua vida inteira, as respostas dos problemas financeiros que você passa, as respostas desse murrinhamento que você está, as respostas desse sofrimento que você tem, do teu filho olhar para você todo mês e te pedir uma coisa e você não poder dar, da sua esposa ficar falando assim, fala Deus, compra uma sandália, fala Deus, vai passear, fala Deus, e você está falando, eu sei que Deus falou, eu sei que Deus está falando, mas não adianta Deus falar, eu não tenho de onde tirar. Querido, você tem da onde tirar sim. A sua prosperidade é retirada diante das escrituras, a sua prosperidade está diante de você, basta atentamente ouvir a voz do seu Deus e obedecer os seus mandamentos, querido, e aí você não vai precisar correr atrás de bênção, elas vão te alcançar. Você não tomará mais emprestado, mas você vai emprestar, você vai dar, você vai semear, você vai abençoar. Meu irmão, chega! Nessa noite, Deus quer dar um basta nessa vida financeira apertada que você vive. Chega! Pastor, dos 7 conselhos eu não faço nenhum. Está na hora de você se consertar. Pastor, eu faço 5, está faltando 2. Completa os 2.
Chega de passar vergonha. Chega de ter que atravessar a rua nos lugares que você deve. Chega de não ter dinheiro para nada. Chega de querer fazer uma viagem com a sua família e não poder. Chega de todo mês aquela angústia, de todo mês você tem que ficar pensando qual os pulos que você vai dar, qual ninja que você vai ser, qual mortal e cambalhota que você tem que dar para poder pagar suas contas, quais as saídas que você faz para poder saldar os seus compromissos. Querido, chega de pedir cheque para as pessoas emprestado para pagar a compra do mês, porque o teu nome está sujo. Chega de privar a sua família de ter as coisas. Chega, querido, chega. Deus quer dar um basta nisso hoje. Deus quer trazer a prosperidade para o seu povo. Você vai passar por privações financeiras, sim, você vai passar por provações, sim, mas tem início, meio e fim, e nessa noite chegou o fim, e chegou o início de uma grande prosperidade sobre a sua vida, chegou o início de uma grande abastança, chegou o início, querido, de você viver do melhor dessa terra. Você falou glória a Deus, é isso? Você falou amém? Você falou amém? Então você está disposto, querido? Tá? De onde vão sair as respostas? Diga assim, do mundo espiritual, da Bíblia. Então olha aqui, vou ler de novo o texto para a gente encerrar, para você prestar atenção. Obrigado. Vou falar igual o pastor Luciano, então vou falar mais um pouquinho. Ó, se atentamente, está todo mundo atento? Tá atento aí? Ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ele falou nessa noite, sim ou não? Sim. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Todos ou alguns? Todos. Que hoje ordena. O Senhor ordenou hoje para você 7 situações, sim ou não? Sim. Olha o que vai acontecer. Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Pastor, já sei, você é o Obama. Não, calma, filho. Primeiro, seja alguém de destaque na tua casa. Já está bom. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançará você todas as bênçãos. Abençoado será na cidade. Abençoado será no shopping. Abençoado será dentro de um avião voando por esse mundo. Abençoado será na tua casa. Abençoado será na sua geladeira. Abençoado será nas suas contas. Abençoado será onde você colocar a planta dos pés. E olha aqui, pode aplaudir que tem mais. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença todos os inimigos que levantaram contra ti. E um desses inimigos, meu irmão, é a miséria. E hoje ela caiu em nome de Jesus. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. E tudo o que você colocar a mão, abençoado será. O Senhor constituirá para si um povo santo, um povo próspero, mas um povo que guarda os seus mandamentos e anda os seus caminhos. E todos os povos, todos os seus vizinhos, toda a sua família, toda a igreja, todas as pessoas que estão em volta, querido, verão que você é chamado pelo nome do Senhor. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na fruto da tua terra, que o Senhor jurou para você. E tem mais, o Senhor te abrirá um bom tesouro, e sobre o céu Ele derramará chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Eita glória, você até entrou no reteté. Mas tudo isso, se você cumprir o verso 1, se atentamente ouvir a voz do teu Deus e obedecer todos os seus mandamentos.